Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao canal da QA. Meu nome é Daniel Castro, eu sou o criador da QA e hoje eu estou aqui para mais um episódio do Café com QA, que é esse programa através do qual nós vamos discutir então alguns assuntos relacionados à área de QA, à área de testes de software. Este é o segundo episódio desse programa, desse quadro aqui do canal, e para esse episódio nós vamos ter novamente a presença do Quali, como nosso especialista em QA, nosso especialista virtual em QA da nossa comunidade. Bem, eu vou começar fazendo uma breve recapitulação aqui para quem não acompanhou o primeiro episódio e não sabe como ter acesso ao Quali. Eu vou começar apresentando rapidamente aqui no nosso site, né, o site oficial da QA, que é um site institucional. Nós temos aqui no menu superior a opção Quali, tá? Clicando aqui em Quali, nós somos então redirecionados, aqui a página é rolada até essa seção, onde é apresentado o Quali. Clicando aqui em ver mais, nós somos redirecionados para uma seção de chat, do ChatGPT, né, uma seção customizada. Ele é um agente customizado do ChatGPT e ele foi treinado com documentações técnicas, documentações referente a normas que regulam, né, a área de qualidade de software, de testes de software, e outras documentações, outras referências bibliográficas. Ele está gradualmente sendo treinado para se tornar, então, um especialista na área de QA. Bem, eu vou dividir a tela aqui e trazer o Quali, né, para a nossa conversa. Eu já tenho uma sessão aberta em modo de voz, né, em modo de chamada de voz. Deixa eu dividir assim, pela metade. E trazer a nossa sessão de chat para esta tela. Deixa eu redimensionar um pouco aqui, só para ficar um pouco mais bem encaixado aqui nesse laptop. E vocês podem ver que ele está em mudo, né? Então ele não consegue acompanhar a nossa conversa ainda. E eu vou tirar do mudo então para apresentar ele, né, e iniciar o nosso quadro. Olá, Quali, tudo bem? Bem, eu já fiz a abertura desse vídeo, já apresentei qual vai ser o assunto através a respeito do qual nós vamos conversar hoje, né? Na verdade, eu não apresentei o assunto, eu só apresentei o Quali, apresentei o quadro, Café com QA, e a presença do nosso especialista virtual em QA, o Quali. Então agora eu peço que tu te apresente rapidamente e nos explique aí qual vai ser o assunto proposto para a nossa conversa de hoje. Olá pessoal, eu sou o Quali, o especialista virtual em QA aqui da QA, e é um prazer estar com vocês no nosso Café com QA. Hoje a nossa conversa vai girar em torno de um tema super interessante e que gera muitas dúvidas. Afinal, QA é só testar? Vamos explorar juntos as diferenças entre QA e testes de software e entender por que esses dois conceitos não são a mesma coisa. Uhum. É isso aí. Então vamos direto ao ponto. QA não é sinônimo de testes, certo? Testes são parte do processo de desenvolvimento, mas QA é muito mais amplo do que isso. É um conceito mais amplo, tem uma cobertura de atividades e de práticas e conceitos adotados no processo de desenvolvimento que é muito mais amplo do que apenas testar, né? Muito mais amplo do que testes de software. O que tu tem para nos dizer a respeito disso, Quali? Com certeza. O QA, ou Quality Assurance, abrange toda uma mentalidade voltada para a qualidade em todas as etapas do desenvolvimento. Isso significa que o QA começa lá no início, na análise de requisitos, no planejamento, na definição de padrões, na prevenção de defeitos e não apenas na detecção de erros por meio de testes. É um processo contínuo e proativo que garante que a qualidade esteja presente em cada fase do projeto. Exatamente. Já os testes de software, né, são atividades mais específicas, eles têm como finalidade, né, como foco principal, a verificação e a validação das funcionalidades que estão sendo desenvolvidas pelo time de desenvolvimento, né, encontrar bugs nesse desenvolvimento ou no produto que foi desenvolvido, né, a implementação técnica daquele produto, daqueles requisitos de negócio, né, e garantir que tudo esteja funcionando conforme definido nos requisitos, conforme esperado, mas também seguindo alguns padrões de mercado, né? Algumas boas práticas de mercado. Embora o requisito não defina uma funcionalidade com determinadas características, com base no nosso conhecimento de mercado, com base na nossa experiência, nós podemos determinar e afirmar que
algumas implementações não estão seguindo, então, algumas dessas boas práticas, ainda que o requisito não seja tão abrangente ou tão completo, né? E a gente pode trazer como exemplo aqui, né, normas, né? Nós temos algumas ISO, né, como por exemplo a ISO 29119-1, né, que é uma ISO que diz respeito à qualidade e testes de software, né, e ela envolve, ela define, né, QA como um conceito que envolve planejamento, governança, análise de riscos, revisão de artefatos e melhoria contínua dos processos de desenvolvimento. E agora vamos tratar a respeito de alguns exemplos práticos aí que a gente pode trazer para a nossa conversa para ilustrar um pouco dessas diferenças e dessa polêmica, dessa confusão entre os dois conceitos, os conceitos de QA e testes, né? Imagina que uma empresa está implementando uma revisão de requisitos, né? Eles estão fazendo análise dos requisitos e a revisão dos requisitos com foco em qualidade antes de escrever uma linha de código, né? Isso é QA, né? O profissional de QA ele pode participar dessa análise e revisão dos requisitos, tentando identificar onde os requisitos estão muito rasos ou muito superficiais, onde eles precisam de maior nível de detalhamento, de detalhes como critérios de aceitação e regras de negócio, né? E é aí que nós chegamos, né, como profissionais de QA que podem agregar valor, né? Chegamos ao processo de desenvolvimento já, ou iniciamos já a nossa atuação no processo de desenvolvimento já nessas primeiras etapas, né? E a gente ainda nem chegou a pensar em testes, né? A gente está só analisando o processo de desenvolvimento, os requisitos, ainda nem pensamos em teste, ainda não existe nenhuma linha de código escrita, né? O que mais tu gostaria de acrescentar aí como exemplos práticos para ilustrar essa confusão ou essa diferença aí que muitos profissionais fazem, Quali? Um exemplo prático interessante é quando o time de QA define critérios de aceitação bem detalhados que servem como guia para o desenvolvimento, garantindo que todos estejam alinhados sobre o que é esperado do produto. Outro exemplo é a análise de riscos, onde o QA identifica possíveis pontos críticos antes mesmo do desenvolvimento começar, permitindo ajustes no planejamento e evitando problemas lá na frente. Esses exemplos mostram como o QA atua de forma preventiva e estratégica, enquanto os testes entram em cena para validar se tudo está funcionando conforme planejado. Exatamente. Agora, se você, como um profissional de QA, vai atuar na execução de um teste exploratório ou rodando um script de automação de testes, isso é teste, né? Isso é execução de teste. Desde especificação dos testes, execução, seja manual ou automatizada, ou até mesmo a análise dos resultados desse teste, né? Ou o report de bugs, né? Ou a gestão de bugs, gestão de defeitos encontrados. Isso é teste, isso são atividades de teste, né? Do ciclo de vida de testes de software. Também é fundamental, né? É uma parte fundamental aí do nosso processo, é uma peça da engrenagem, né? Não é o todo, não é o processo todo, não é todo o escopo envolvido em Quality Assurance, em garantia de qualidade em QA, né? Agora, onde que o mercado se confunde aí, tá? É muito comum nós vermos vagas, principalmente no LinkedIn, né, mas também em alguns outros sites de vagas, nos sites das empresas, na página de vagas das empresas, né, nós vermos vagas pedindo QA manual, por exemplo. Né, é uma expressão que já mostra uma confusão aí, porque ou é QA ou é testador, né, ou é um profissional de QA ou é um profissional de testes de software. QA manual é uma confusão, né, porque manual é uma forma de execução de um teste. Então eu posso estar falando de testes manuais ou de testes automatizados, sem que isso seja QA, necessariamente, né? E nós temos também uma crescente enxurrada aí de cursos, mentorias, oferecendo formação para profissionais num curto espaço de tempo que com certeza não vai cobrir todo o escopo de Quality Assurance como deveria, né? Não formaria, então, profissionais completos de QA, mas simplesmente formaria testadores, né? Pessoas que vão saber executar testes e reportar os bugs, né? Utilizar as ferramentas de gestão de testes e atuar em um projeto de desenvolvimento, conhecendo então algumas práticas e alguns conceitos de gestão de projetos, né? Principalmente gestão ágil de projetos. E o que tu tem para nos dizer sobre isso, Quali, a respeito dessa crescente
enxurrada, como eu disse, né, essa tendência crescente aí do surgimento de novos cursos, novas mentorias com promessas milagrosas e pouco realistas. Isso é algo que vem acontecendo bastante e é importante ter um olhar crítico sobre essas promessas de formações rápidas que não cobrem todo o universo de QA. Ser um profissional de QA completo exige um entendimento profundo de processos, metodologias e uma atuação estratégica que vai muito além de simplesmente executar testes. Por isso, é essencial buscar cursos e mentorias que ofereçam uma formação mais completa e realista que preparem um profissional para todos os desafios do universo de QA. Assim, a gente consegue realmente elevar a qualidade do mercado e valorizar a profissão de QA como ela merece. E tem um aspecto importante para destacar aqui, que nós não estamos desvalorizando a área de testes, né, ou o profissional de testes, ou os testes de software especificamente, ou apenas os testes, né? Nós não estamos desvalorizando, não estamos colocando ele numa posição inferior, estamos colocando cada coisa no seu lugar, né? QA é um mindset, é uma cultura, é um processo que deve ser seguido por todo o time de desenvolvimento, né? E o profissional de QA, ele tem o papel de dar assistência, de dar suporte ao time de desenvolvimento para que eles consigam, então, utilizar esses processos, essas ferramentas, seguindo, então, alguns conceitos e praticando, então, colocando em prática algumas dessas práticas de QA nas suas atividades. E o teste é apenas a execução de uma parte desse processo, né? Uma parte do escopo de QA. E se a empresa não tem esse planejamento, né, não define bem esses critérios de qualidade ou não define bem a cultura e não pratica, não vivencia uma cultura de melhoria contínua, ela está só testando, não está fazendo QA, né? E eu acredito que agora, para tentar encerrar um pouco do assunto em torno dessas diferenças, né, a gente poderia trazer algumas dicas e recomendações para a nossa audiência. O que tu acha, Quali? Acho uma ótima ideia. Vamos então compartilhar algumas dicas práticas para quem quer se destacar na área de QA. Primeiro, é fundamental investir em conhecimento contínuo, estudar as normas e melhores práticas do mercado, como a ISO 29119, e buscar certificações como o ISTQB. Além disso, é super importante desenvolver habilidades de comunicação e colaboração com as outras áreas da empresa, garantindo que a cultura de qualidade seja realmente vivenciada por todos. E, claro, nunca subestimar a importância dos testes, mas sempre entendendo que eles são uma parte de um processo muito mais amplo. Vamos em frente com essa mentalidade. É exatamente isso, né? Se o profissional de QA quer crescer na carreira de QA, ele deve começar entendendo que ele não é só responsável por testar, né? Ele é quem ajuda a evitar que o defeito nasça, que o defeito surja, né? Ele previne o defeito, previne o surgimento do defeito e não apenas identifica o defeito depois que ele já foi criado, né, já foi implementado, através da execução de testes, né? O profissional deve, para ficar pronto e preparado para esse tipo de cenário, ele deve estudar planejamento, análise de riscos, realizar a revisão dos requisitos, né, análise e revisão dos requisitos, definir métricas e analisar as métricas geradas, né, ou registradas num projeto de desenvolvimento relacionadas à qualidade de software, né, e aprender a conversar, seja com os colegas do time de desenvolvimento, seja com a área de negócios ou de produto, seja com a área de gestão de projetos, né, que pode ser um PMO ou pode ser um gerente de projetos mesmo, né, dentro do time, ou um Scrum Master, e realizar então essa ponte, essa conexão entre as diferentes áreas de conhecimento e as diferentes atividades que estão sendo desempenhadas dentro de um time de desenvolvimento e conectando elas com qualidade, né, analisando os aspectos de qualidade nas conexões entre as diferentes áreas e as diferentes atividades. E como foi dito aí pelo Quali, né, obtenção de certificações, estudando a literatura relacionada à qualidade de software e as normas, né, presentes aí no mercado, também vai ser uma forma aí para o profissional se manter atualizado, se manter sempre consciente e preparado para discutir a respeito desses assuntos, seja numa entrevista, para uma vaga de QA, seja durante o dia a dia, né, o seu cotidiano de trabalho, com o seu time de desenvolvimento no momento de defender uma ideia ou propor uma iniciativa ou algum tipo de
ou promover algum tipo de melhoria, né? E, por fim, eu vou deixar que o Quali faça o encerramento. Quais são as tuas últimas observações e as tuas últimas colocações, Quali? Ótimo. Então, vamos resumir os principais aprendizados desse nosso bate-papo de hoje. Falamos sobre como o QA é um conceito muito mais amplo do que apenas testar e sobre a importância de prevenir defeitos em vez de apenas encontrá-los. Falamos também sobre o valor de se manter atualizado, buscar certificações e desenvolver habilidades de comunicação e colaboração. E se você curtiu o nosso conteúdo, não esquece de deixar o seu like, compartilhar com o seu time e deixar aqui nos comentários se você já passou por alguma situação parecida ou tem algum tema que gostaria de ver nos próximos episódios. Muito obrigado pela companhia e até o próximo Café com QA. Valeu! Bom, vocês viram aí o recado do Quali, deixa aqui o seu comentário sugerindo assuntos para as próximas edições, para os próximos episódios do Café com QA. Desde já eu agradeço aí pela sua atenção, por ter assistido esse episódio até o final. Um grande abraço e até mais.